pessoal! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Tá tudo certinho aí, gente? Estão se cuidando, bonitinhos? Então vamos lá, pessoal. A gente está aqui para mais uma aula. Eu, professora Lorena e a querida Elisângela aqui também. E nós vamos dar uma aula bem legal para vocês. Eu espero que vocês estejam animados, mas não esqueçam daquele lembretezinho que a professora tem que passar para vocês, gente. Já entraram lá no mural? Já colocaram lá a presença de vocês? Gente, númerozinho número 1 lá. Entra lá bonitinho, marca a presença e garanta que você não tenha falta, tá, pessoal? Vamos lembrar o que a gente teve na aula passada, pessoal? Vamos ver se vocês se lembram? Vamos lá? Olha só o que nós vimos na aula passada. Olha que legal. Origem do movimento artístico do expressionismo. Quem que se lembra? A história do movimento, nós falamos também. Características do expressionismo. Principais artistas das vanguardas e do Brasil, gente. Olha que interessante. A gente aprendeu bastante coisa do expressionismo. Eu espero que vocês tenham gostado. E hoje nós vamos falar de uma coisa mais legal ainda, gente. Olha o sorriso da prof. Vocês sabem que eu fico louca, né, com essas coisas, né? Eu fico muito animada, gente, porque hoje nós vamos falar sobre o quê? Surrealismo, gente. Hoje a gente está livre aqui na arte. Olha só que legal. Nós vamos ver então o quê? O movimento surrealista e sua origem. O surrealismo e suas características, principais obras e artistas, e a gente também vai ver curiosidades do surrealismo. Essas curiosidades, gente, eu espero que vocês gostem, porque é uma coisa muito interessante. Vamos lá então para o nosso primeiro slide hoje, gente. Então vem cá, prof, vamos aprender sobre arte, gente. Vamos lá então, origem do surrealismo. Vamos lá? Lendo com a prof aqui, gente. Um movimento artístico e literário nascido em Paris na década de 1920, reunindo artistas anteriormente ligados ao dadaísmo, que foi também um movimento artístico. Nós temos aqui já uma imagem para animar vocês desse movimento, minha gente. Olha só, Persistência de Memória de Salvador Dalí. Quem que não conhece esse reloginho derretido, gente? Eu acho que bastante gente, né? Se foi meu aluno, principalmente, a gente já viu isso, né, gente? Falamos sobre esse reloginho derretido caindo na árvore ali, gente. O surrealismo, gente, é tudo que existe de possibilidade na pintura. Então é muito interessante, a gente tem muita coisa para aprender aqui hoje, gente. Vamos lá? Vem cá, prof, então, minha gente. Olha só agora sobre a história, gente. Na Europa, o período entre as duas guerras causou a incerteza sobre a predominância da paz, levando ao desejo de viver apenas o presente. Vocês estão vendo que a professora, inclusive, colocou ali um tanquezinho de guerra ali, né? Por quê? Porque, pessoal, a gente tem que lembrar que eles ainda estavam vivendo todo um contexto pós-guerra. E a gente não pode esquecer que, ao mesmo tempo do surrealismo, estavam acontecendo outros movimentos artísticos. Peraí, professora, como assim? Tudo junto, assim? Mais ou menos, gente. Pontos da história, mas vocês se lembram que no expressionismo a gente falou sobre a data de 1905? Aqui a gente está falando de 1920, pessoal. Olha que interessante. Então, é mais ou menos ali próximo, com 15 anos ali. Então, vale a pena a gente prestar atenção nessas datas e nessa linha histórica. Mas o surrealismo, gente, ele tem umas características que diferem bastante dos outros movimentos. E é isso que é legal do surrealismo. Essa parte do surrealismo que eu acho encantadora, gente. Por mais que existia realmente ainda presente essa questão do sombrio, né? Da questão de realmente das pessoas estarem tensas pós-guerra, né? Vamos lá, vamos ver mais, gente? Acompanhando aqui, então, nós temos já uma outra imagem e um textinho. Foi nesse período de insatisfação, desequilíbrio e contradições que surgiram diversos movimentos artísticos voltados para uma nova interpretação e expressão da realidade, gente. Olha esse texto, vocês já estão vendo uma pintura aqui do René Magritte, Filho do Homem. É uma pintura que já tem o contexto do surrealismo. Por quê? É um homem com uma maçã no rosto, gente. Mas peraí, professora, não faz sentido essa pintura? Não é para fazer. Reparem a última parte, uma nova interpretação e a expressão da realidade. Gente, é uma nova interpretação. Você olha a realidade, mas você traduz da forma como você quiser. Então é isso que é legal do surrealismo, a gente pode fazer aquilo que a gente entende como arte pra gente, que não necessariamente precisa ser realidade, gente. Olha que legal, é agora que a gente começa a se aproximar naquele mundo de criatividade infinita, não é verdade? Olha que interessante, nós temos mais coisa para ver. Chega com a prof aqui, olha só.
Quem foi? Olha só, André Breton foi um escritor francês que lançou em Paris, em 1924, o Manifesto Surrealista, trazendo para o mundo um novo modo de encarar a arte. E o que foi esse manifesto, gente? Pensem assim, foi uma forma de determinar o que era e o que não poderia ser uma arte surrealista. Olha que interessante. E a gente tem aqui, inclusive, algumas diretrizes, gente. Olha só que legal. Diretrizes para uma obra surrealista. Já vão aprendendo para vocês fazerem, ok? A total falta de lógica racional, gente. A realidade fantástica. A liberdade de criação. Nossa, foi solto agora as algemas da pintura, do desenho, da arquitetura. Sim, gente, o surrealismo ele libertou os artistas para um mundo surreal, acima do real. E isso que é interessante, o nome faz realmente muita questão de já dar uma indicação do que é o movimento, não é verdade? Mas a gente ainda vai ver as características, a gente vai ver tudo bonitinho. Acompanha a prof aqui, vamos ver de onde veio isso aqui então. Fortemente influenciado pelas teorias psicanalíticas de Sigmund Freud, o surrealismo enfatiza o papel do inconsciente na atividade criativa. Então, olha que interessante, gente, a gente tem ali algo extremamente psicológico em cima desse movimento artístico, gente. É interessante. Surrealismo, vamos ver sobre o que é essa palavra, então. O nome vem de sur, né? Com o sentido de além, do latim sub, abaixo. Mas, mais realisme, que é o realismo, no caso, do latim realis, verdadeiro de res, que seria coisa. Então, olha quanta coisa que tem, digamos, relacionado a esse nome. Um nome, assim, de um movimento, ele não é somente colocado porque combina, existe toda uma sequência que realmente é importante a gente aprender e entender e principalmente relacionar aquilo que você está vendo. Legal, né, gente? É interessante. Mas será que vocês entenderam até aqui? Vamos ver se vocês conseguiram abraçar essa aula e responder nosso primeiro quiz aqui, gente. Vamos lá? O que foi o surrealismo? Será que você vai conseguir responder, gente? Olha só. Letra A. Movimento artístico e literário nascido em Paris na década de 1920. Letra B. Movimento literário nascido na Itália em 1990. Letra C. Movimento político burguês ocorrido na Rússia. Vocês vão ter alguns minutinhos aí para responder. A professora já volta para tirar a dúvida de vocês, ok?
E aí, pessoal? Conseguiram responder? Tava fácil, não tava, gente? Será que você conseguiu responder? Olha lá, hein? A professora vai ficar brava. Vamos lá com a prof saber a respostinha dessa pergunta, meu povo. Vamos lá, vamos ver o que vocês escreveram aí. Vamos ver o que vocês assinalaram. Será que foi a letra A? Muito bem, parabéns para quem acertou. Movimento artístico e literário nascido em Paris na década de 1920, minha gente. Olha só que legal. Mas nós temos mais coisa para aprender, não é verdade? Vamos ver agora as características, gente, desse movimento artístico que é muito legal e ainda tem até um recadinho para vocês até o final da aula. Olha que legal. Vamos lá, então. Características, gente. Vamos lá. Primeira característica que a gente tem aqui, a combinação do representativo, do abstrato, do surreal e do inconsciente. Então, essa já é uma característica muito importante. A gente tem aqui o Carnaval de Arlequim, de Juan né, Miró. Tá, gente? Essa pintura, gente, ela já esbarra quase num abstrato, ela tem muita informação, então não é uma pintura que você bate o olho e você descobriu a pintura, não, é muita coisa para ver e se assimilar dentro dessa criação, né, do Miró, tá, gente? Vamos ver mais umas? Olha só. A arte deve libertar-se das exigências da lógica e da razão e ir além da consciência cotidiana. Imagine, gente, um movimento artístico onde a característica é fora do cotidiano. Você pode abraçar aquilo que está fora, digamos assim, do cotidiano, ou seja, daquela nossa vida rotineira. Imagine que legal. Mas temos mais aqui. Aqui a gente tem a Epifania do Mark Ernest, gente. Ó, a professora nem conseguiu falar. Epifania do Max Ernst. A gente tem um monte de seres sombrios aqui, tá, pessoal? Muito interessante. Vamos lá. Expressar o mundo do inconsciente e dos sonhos. Essa obra que vocês estão vendo aqui, minha gente, é do Vladimir Kush. Ele é vivo, ele é um artista contemporâneo, porém, eu coloquei ele aqui porque ele é considerado, digamos assim, né, o grande surrealista do momento, tá? Então, ele tem, assim, muita característica surrealista em todas as obras que ele faz, e as obras dele têm aquela característica de sonho. Parece realmente um sonho, né, gente? É muito bonita a obra dele. O nome da obra, Partida do Navio Alado. Olha que legal, gente. Tem mais aqui para a gente ver. Olha aqui que a gente tem aqui a Galateia das Esferas, de Salvador Dalí. Impressão espacial, ou seja, só uma impressão. Possuindo ilusões ópticas. Gente, se vocês observarem, tem uma mulher aqui nessa imagem, dessa obra do Salvador Dalí. E não é só uma mulher, é a mulher dele. Tá? Então, ele pegou uma fotografia da mulher dele e fez um trabalho todo de ilusão óptica, né, dentro da pintura. Imagine que difícil, gente, fazer uma pintura dessa. Então, é muito interessante, é muito desafiador também, né? Nós temos aqui já o segundo quiz, gente. Olha só, agora presta atenção na professora, presta atenção, porque agora vocês vão respirar fundo para fazer esse quiz e acertar. Eu quero ver todo mundo acertando, gente. Olha que legal. Marque X na alternativa que contenha somente características do movimento surrealista. Será que você prestou atenção na professora? Vamos ver se você vai acertar, gente. Vamos lá. Olha só, nós temos a opção o surreal, sonhos, festas, alegria e positivismo. Nós temos o irreal, fantasia, jogos mentais e carnaval. O inconsciente, o surreal, abstrato e sonhos. Qual será a correta, gente? Vocês vão ter uns minutinhos para responder, a professora já volta com vocês.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Tá fácil, não tá, gente? Eu sempre acho que tá fácil, né? Essa professora também não ajuda? Ajuda sim, pessoal. Vem aqui com a prof, então. Vamos saber qual que é a alternativa correta? Olha lá, gente. O inconsciente, o surreal, o abstrato e os sonhos, né? A gente tem que lembrar também que é aquela questão de você entrar nos seus sonhos, ver o que tem de diferente, você criar a partir do seu sonho. Imagine que legal, gente. Então vai ser bem legal. Gente, vamos conhecer mais coisas sobre o surrealismo? Que a gente tem muita coisa para ver. Olha só, gente, principais obras e artistas. Vamos ver um pouquinho, então? Salvador Dalí, gente. Vamos falar sobre esse artista um pouquinho. Foi um importante pintor espanhol, conhecido pelo seu trabalho surrealista. Seus trabalhos possuem uma variedade de imagens bizarras, oníricas, com excelente qualidade plástica. A gente tem uma obra dele aqui, gente, chamada O Sonho. Se vocês perceberem, gente, é realidade isso? Não. A gente consegue ver figuras realistas ali, como um rosto, um cachorro, né? A gente vê uma casa lá no fundo, a gente vê elementos que fazem parte da realidade, mas o contexto geral a gente não tem uma realidade. E é isso que é interessante do surrealismo. Você não precisa expressar somente uma realidade, né? É isso que é legal. Temos mais aqui para ver, gente. René Magritte. Vocês se lembram daquele carinha? Da pintura com a maçã no rosto? É ele mesmo, olha só. René Magritte foi um dos principais artistas surrealistas belgas, ou seja, da Bélgica, né? Trabalhou com publicidade para se sustentar enquanto experimentava a sua pintura. Aqui a gente tem A Traição das Imagens, de René Magritte. Olha só o título dessa obra, minha gente. A Traição das Imagens. Vocês estão vendo o que ali nessa obra, gente? Vocês estão vendo um cachimbo, não estão? Mas e se a obra que vocês estão vendo diz isso não é um cachimbo? É isso que é o surrealismo, né? Legal, gente? A obra, ela é conflitante nas informações que você tem ali visualmente. Então é isso que é legal do surrealismo. Você, além de ter obras que tenham todas essas características, você ainda pode brincar com o espectador. Olha que interessante, né? Mas nós temos mais artistas para ver. Vamos lá? Olha só, gente. A gente tem aqui o Max Ernst. Vamos ver sobre ele? Max Ernst foi um pintor alemão, naturalizado norte-americano e depois francês. Também praticou a poesia. Gente, as obras dele sempre têm esse contexto de que parece ou não parece um ser, parece ou não parece uma realidade. Então, você percebe que as obras dele sempre têm esse contexto de como se fosse realmente um sonho, né? A gente tem aqui praticamente um monstro ali. Olha o nome dessa obra, Anjo da Lareira. Então, assim, no surrealismo existe muito isso, essa brincadeira com o nome, com o título, com a imagem que você está vivenciando. É isso que é interessante, é isso que eu adoro do surrealismo, gente. E se você olhar, para mim, parece um monte de tecidos ali retorcidos, né? Temos mais para ver, gente. O Joan Miró, que a gente tinha falado antes, lembram? Joan Miró foi um influente pintor, escultor, ceramista e gravurista do século XX, nascido em Barcelona. Aqui a gente tem duas obras dele, tá, pessoal? Eu coloquei essas duas obras para vocês lembrarem aquela que a gente viu, né? Que tinha bastante elementos e também para mostrar como ele usava as cores de uma maneira muito pura, né? Uma cor assim berrando, as cores berravam, né? Nas obras dele. E é muito interessante, porque daí cria um estilo para o artista. A gente consegue reconhecer aquele artista de longe, não é verdade? Olha que legal, gente. E a gente tem agora a Dorothea Tenney. A gente tem aqui uma representante feminina também do surrealismo. As obras dela são muito gostosas de ver, gente. Parece realmente um sonho, uma coisa assim, da gente refletir, assim, sabe? Então fica muito legal de ver. Foi uma pintora, escultora e escritora norte-americana. Ela também desenhou cenários e figurinos para balé e teatro. Olha que legal, gente. Em 1941, se tornou membro do grupo surrealista. A gente tem um nome aqui, um nome alemão, né? Eine kleine Nachtmusik, né? E a gente tem uma obra dela aqui que realmente é muito suave, mas ao mesmo tempo tem a questão do surreal, né? Além da realidade. E isso é muito interessante, é muito importante vocês lembrarem, tá, pessoal? Parada agora para um exercício. Caderno em mãos, aquele lapisinho legal. A letra vai ter que estar linda, não é verdade? E vamos fazer nosso exercício número 1, então, gente? Qual dos artistas que vimos trabalhou com publicidade para se sustentar
enquanto experimentava a sua pintura, gente? Será que você vai se lembrar? Você vai ter um minutinho aí para responder essa questão, a professora já volta com você. E aí, pessoal? Conseguiram responder essa questão? Fizeram aquela letra bonita que a prof adora, gente. Faz aquela letra bonita. Que nem eu falo para os meus alunos, desenhem as suas letras, não escrevam. Olha que bonita, gente. Ah, professora de arte, aquela coisa, né? Vamos lá então, gente, sem enrolar. Exercício 1. Vamos ver se vocês acertaram? Qual dos artistas que vimos trabalhou com publicidade para se sustentar enquanto experimentava a sua pintura? René Magritte. Será que você acertou, gente? Parabéns! Quem acertou está de parabéns. É isso aí, gente. Então, existe sempre a possibilidade do artista, né, escolher alguma forma de se ausentar ali para ter um impulsionamento naquilo que ele está criando. Então, o trabalho é uma coisa, ele cria realmente como artista separadamente disso. E é legal também, né, gente? Isso quer dizer que vocês podem ser estudantes e artistas. Não esqueçam disso, ok? Vamos lá? Mas nós temos mais coisa para ver, minha gente. A gente vai ver agora a parte legal da coisa, gente. Surrealismo tem, sim, a parte curiosa desse movimento, tá, pessoal? E é isso que eu quero que vocês prestem bastante atenção agora e que é legal conhecer. Vamos lá? Curiosidades do movimento. Na pintura, o surrealismo tomou duas direções. A pintura surrealista figurativa e a abstrata. Números e constelações em amor com uma mulher, de Joan Miró. Olha outro Miró aqui, gente. Pessoal, olha essa curiosidade. No surrealismo existiu também um surrealismo abstrato. Porém, existiu também o figurativo. Ah, professora, como assim abstrato, figurativo? Quando a professora fala figurativo, vocês têm que lembrar tudo que existe no real. Então, o figurativo é aquilo que você bate o olho naquela figura e você sabe que existe no nosso mundo.
E no abstrato, não. No abstrato, quando você olha algo abstrato, você não consegue comparar a nada que a gente consiga ver no nosso mundo. Então é legal, né, gente? Então, uma curiosidade no surrealismo é isso. Existe também o surrealismo abstrato e o figurativo. Olha que legal. Vamos ver mais uma curiosidade, gente. Olha só. As artes plásticas e a literatura eram vistas como um meio de expressar a fusão dos sonhos e da realidade em um tipo de realidade absoluta, ou seja, uma surrealidade nas artes plásticas e na literatura. Olha só, gente, surrealidade igual a sonho mais realidade. Combina, não combina, pessoal? E é isso que eu quero que vocês se lembrem sobre o surrealismo. É uma boa forma da gente fazer, né, aquele engenho na cabeça da gente e a gente lembrar depois. Muito legal. Mas temos mais uma curiosidade, gente. Olha só que interessante, gente. Na mesma época, o estudo da psicanálise estava em desenvolvimento, sobretudo por Sigmund Freud, o que veio a influenciar significativamente o surrealismo. A gente tem aqui, gente, olha só, uma partezinha desse texto que fala o que Freud defendia. Então, olha só que interessante. Freud defende que a arte deveria partir do irracional, pois a criatividade verdadeiramente livre provém das profundezas pouco conhecidas da psique, chamadas por ele de inconsciente. Ou seja, ele diz que nós devemos sim usar essa psique para também realizar esses trabalhos surrealistas. E isso que é o interessante. A gente pode usar aquilo, vocês já pensaram naquilo que você acha estranho, aquela coisa que você acha irreal? Você pode utilizar como influência para um trabalho que seja surrealista, gente. É muito interessante, não é, gente? Temos mais aqui um pedacinho sobre o Freud. De acordo com Freud, gente, o homem deve libertar sua mente da lógica imposta pelos padrões comportamentais e morais estabelecidos pela sociedade e dar vazão aos sonhos e às informações do inconsciente. Olha, gente, quanta informação importante. Então, ele falava que a arte ela é uma possibilitadora de você expor os seus sonhos. Aquela questão de você sair realmente do real, de você passear em coisas que é legal, é interessante e que pode ser, sim, um vínculo de criatividade de você, artista, e sua obra. Olha que legal, gente. Muito bacana, né? Eu espero que vocês estejam gostando do surrealismo, gente. Eu adoro. Vamos lá? Vamos para o nosso exercício número 2, gente. Preparem-se, então. Canetinha de novo na mão. Como eram vistas as artes plásticas e a literatura em relação ao surrealismo? Será que você vai lembrar dessa resposta, gente? Vocês vão ter uns minutinhos, a professora já volta para conferir.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Tá fácil, né? Professora, não tá sempre fácil? Tá sim, vamos lá e vamos aprender com a professora, minha gente. Exercício 2. Como eram vistas as artes plásticas e a literatura em relação ao surrealismo? Tcharam! Meio de expressar a fusão dos sonhos e da realidade em um tipo de realidade absoluta. Uma surrealidade. Se vocês tivessem escrito só surrealidade, já estava certinho a resposta, não estava, gente? Muito legal, né, gente? Mas nós temos mais um exercício aqui para vocês. Acharam que iam ficar sem a prática, meu povo? Olha só, exercício prático. Vamos lá, então? Um exercício prático de surrealismo muito criativo e versátil. Vamos tentar realizar um desenho que contenha o tema do surrealismo. Para realizar, você vai precisar do seu caderno de arte e lápis colorido. Para fazer um desenho surrealista, tente criar uma soma de duas figuras que não se relacionam. Por exemplo, uma flor, que é frágil, né? E uma pedra preciosa, que é forte. Ou uma abelha e um felino. Vamos ver como fica? Você vai ter alguns minutinhos, boa sorte aí. Quero que vocês desenhem uma coisa bem interessante, faz só aquele contorninho que a professora já volta para conferir com vocês.
E aí, pessoal? Se inspiraram no surrealismo? Pegaram duas coisas que vocês gostam lá, um picolé com um skate, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, e somaram no desenho? É muito interessante, gente, e é muito engraçado também, hein? Eu espero que vocês tenham conseguido fazer uma coisa bem interessante e bem legal. Olha só o que a professora fez para vocês. Eu não tinha dado uma sugestão aqui, não? Vocês vão ver que a professora dá a sugestão e realiza, minha gente. Olha só como que ficou o seu trabalho, minha gente. A professora está com ele aqui, ó. Para vocês não acharem que não foi a professora que fez, minha gente. Olha só que legal. Bem interessante, né, pessoal? Então, assim, eu sempre realizo as atividades para vocês, as práticas, para que vocês se inspirem nessa parte artística, nessa parte prática, através da Aula Paraná, tá bom, pessoal? Gente, eu quero, antes da gente passar para o próximo slide aqui, que a gente vai relembrar nossa aula, não esqueçam, na nossa arte, naquilo que a gente tem dentro dos nossos sentimentos, a gente pode expressar da maneira que a gente quiser. Então, não esqueçam, o surrealismo, ele é um movimento artístico que, por mais que tenha realmente coisas estranhas, né, que às vezes impressionam, nada mais é do que a criatividade de um artista. Se é sombrio, se não é sombrio, se tem um tema estranho, a gente não pode estranhar, a gente tem que pensar, nossa, o quanto criativa essa pessoa foi no tema que ela quis. Então, não esqueçam, existem gêneros, né? Pode ser terror, pode ser um outro tipo, um romance, pode ser uma coisa bonita, uma coisa bela, uma coisa feia. Não esqueçam que tudo que um artista faz é aquilo que veio de dentro dele e ele quis expressar. E a gente não pode julgar, não é verdade? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, minha gente. E vamos ver o que a gente teve? Olha só o que a gente teve hoje, gente. O movimento surrealista e sua origem. Nós falamos também o surrealismo e suas características, né? Principais obras e artistas. E a gente teve também as curiosidades do surrealismo. Gente, muito importante essa aula, muito legal. Eu espero de coração que vocês tenham gostado e a gente se vê mais adiante nas próximas aulas. Um grande abraço para vocês, se cuidem. Até a próxima aula, minha gente.